Muito boa tarde, seja bem-vindo aos Donos da Bola. Hoje tem rodada do Campeonato Brasileiro, a dupla Grenal em campo, e tem também informações sobre os bastidores do cenário político dos clubes. É um ano eleitoral também no futebol, também dentro de campo, e especialmente no Grêmio, que tem a eleição mais cedo, aí, o primeiro turno acontecendo no dia 7 de outubro. Antes, um destaque da Central Band do Esporte na redação, Gonçalo Cirne Lima. Boa tarde. Tudo bem, Chico? Boa tarde a você, boa tarde a todos. O atacante Gabriel Gabigol do Santos concedeu uma entrevista coletiva ontem na Vila Belmiro e garantiu que o Santos está sim com os salários atrasados, mas que isso não vai influenciar o desempenho dos atletas dentro de campo, que eles vão jogar no amor à camisa e não vai ter nenhum tipo de problema. Gabigol. Você participa conosco, Roberta Gabardo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Chico, tudo bem? Boa tarde a todos. Participem com a gente através do nosso Twitter, @donosdabolaRS, ou acessem a nossa página no Facebook, ou também pelo nosso e-mail, donosdabolaRS@band.com.br. A gente está aqui esperando o seu recadinho. Participe. Os próximos jogos podem definir o futuro do Internacional no Campeonato Brasileiro. Para ainda sonhar alto na competição, né? O time de Abel Braga precisa fazer o tema de casa contra Criciúma e Coritiba. Em terceiro lugar no Brasileirão, com 41 pontos, um atrás do vice-líder São Paulo e 8 do Cruzeiro, a equipe de Abel terá pela frente o Criciúma no Beira-Rio. Um jogo complicado, ainda mais o Criciúma que tem também as prioridades dele na tabela, tem que ter cuidado. Na hora de atacar, a gente não pode ir com tudo. Depois de enfrentar o Tigre nesta quarta-feira, será a vez de encarar o Coritiba também em casa. Uma sequência favorável para a equipe que está a 12 rodadas seguidas na zona de classificação para a Libertadores da América. A gente vem numa sequência boa ali, da defesa sem sofrer gols novamente. A gente já tinha feito isso no primeiro turno, uma sequência de 5 jogos sem tomar gols, e agora, acho que se eu não me engano, são 3 jogos. Esperamos manter, né? É uma sequência positiva agora no segundo turno, nessa reta final de campeonato, porque agora que é o que vale. Com isso, os jogadores seguem sonhando com o título e torcem por um tropeço do líder Cruzeiro. Jogando em casa, a gente vai buscar a vitória e se Deus quiser, se no segundo jogo a gente conseguir os 6 pontos, a gente começa a brigar de novo pela liderança. Tem que conseguir esses 3 pontos, porque talvez o Cruzeiro pode perder pontos aí por tratar-se de jogar fora de casa. Então, tenho certeza que esses 2 jogos definem muito a nossa situação. Apenas a vitória interessa ao Inter, que conta com o apoio da torcida para mudar o recente retrospecto negativo dentro de casa. Desde o Grenal, disputado em 10 de agosto e vencido por 2-0, o Inter teve 3 derrotas no Beira-Rio. No Brasileirão, perdeu para o São Paulo por 1-0 e para o Figueirense por 3-2. Já na Sul-Americana, foi derrotado pelo Bahia por 2-0 e voltou a vencer somente diante do Botafogo pelo Brasileirão. Perdemos pontos importantes em casa, principalmente esse jogo do Figueirense. São 3 pontos que a gente vai lamentar aí até o término do campeonato. Abel mais uma vez optou pela privacidade e realizou um treino com os portões fechados. O desfalque fica por conta de Wellington Paulista, que segue com dores na coxa esquerda. Rafael Moura será o titular. Isso se nenhuma surpresa aparecer minutos antes de a bola rolar. Mais uma noite para Rafael Moura. Diga, Ribeiro Neto. Descobri agora que hoje eu estou casual chic despojado. Tu misturou tudo que eu te disse. Como é que é, então? Eu disse que tu tava no estilo casual Friday, que o cara usa na sexta-feira, sapatênis e tal. Ainda que hoje Atenção, você que está com problema de audição ou que tem um familiar com esse problema, hein? Perguntando frequentemente o quê, hein? Pedindo para repetir as coisas. Muito bom, eu tô bonito mesmo, hein, cara? Pô, brincadeira. Tá bem, vamos lá. Vamos resolver esse problema, tá? Você atenta para alguém que está com o volume muito alto da TV ou do rádio, né? Aí você chama a atenção dessa pessoa, ela te atende, mas não entende, sempre pedindo para repetir. Muito bem, como é que a pessoa faz Nascimento para resolver esse problema ou do seu familiar, do titio, do amigo, enfim? Tudo bem, Nascimento? Tudo ótimo, Ribeiro, meu casual chique. Tá elegante mesmo, olha só. Mas é o seguinte, para de perder tempo. Liga aí, o número está na tela, 3264-3333. Só por quê? Tá difícil de compreender, né? Se a reclamação é sempre aquela. Eu escuto, mas se tem mais de uma pessoa falando, ou estou no meio de uma festa, num barulho qualquer, já distorce tudo, a sensação que eu tenho é que a pessoa está falando para dentro. Isso é um sintoma da perda. Você vai ligar 3264-3333, vai ganhar uma avaliação completa, não tem custo. E vai matar dúvida se precisa ou não utilizar o aparelho. Essa avaliação é feita pela fonoaudióloga. E se precisar, por favor, né?
Olha aqui o tamanho da solução, né? Não tem que ter medo. Aqui eu vou colocar no ouvido devagarinho. Ele praticamente não aparece. Aí, ó. Até para você que já é usuário do modelo do aparelho auditivo, quer experimentar um modelo mais discreto, uma tecnologia mais avançada, liga para mim. Tem mais, a Unisons tem uma unidade móvel que vai até você, inclusive, no interior do estado. Atenção, Vale dos Sinos, estamos sempre na região. Ligou hoje mesmo pode ficar pronto o aparelho, parcela com cheque, cartão, boleto. Para isso, você tem que ligar e ligar logo. 3264-3333. O abraço de hoje vai para o Adriano, lá do bairro Guarujá, em Canoas, que não perde o Donos da Bola, também para Nara Freitas e para o Leandro do Grupo PES, lá de Capão da Canoas, que é o cozinheiro da vez, lá no almoço na sede da União Colorado. O negócio é o seguinte, eu estou chegando com a perna oca, separa um prato para mim, que eu vou chegar aí também. Ribeiro, que aí junto eu te levo, não tem problema. Cara, é impressionante. Os elogios chegam a todo momento, né? Eu sei que eu estou muito bem, né? E você anote o telefone da Unisons, 3264-3333. O seu número fica registrado e a Unisons retorna a ligação para você. Ai, meu Deus, hoje tá que tá, hein? Aqui, um detalhe. Olha aí. Impressionante. Que manga, hein? Tá bem. Obrigado, Ribeiro. Daqui a pouco a gente vai falar do lançamento da chapa, da situação à presidência do Grêmio para o próximo biênio. Mas antes vamos falar de futebol. Hoje tem bola rolando, 7h30 o Inter joga mais cedo que o Grêmio, no Beira-Rio contra o Criciúma. E são 2 jogos em casa. O Inter, depois da Copa do Mundo, não tem um retrospecto muito bom jogando no Beira-Rio. E até para recuperar os pontos perdidos, seria importantíssimo que o Inter vencesse esses 2 jogos, né? Criciúma e Curitiba. É jogo, com todo respeito ao Criciúma, é jogo para ganhar, né, Chico? E jogo com o Rafael. O Abel tem todo mundo à disposição, né? Tem. E jogo com o Rafael Moura marcar, tá? Eu acho que é um jogo importante para o Rafael Moura mesmo. E o Jorge Henrique, né? Isso. E sabe que eu estava conversando com o pessoal hoje na Atualidades, primeira edição, o Rafael Moura, ele é na Rádio Bandeirantes, às 11 da manhã. Não há dúvida. Tu gosta? Excelente programa. Não há dúvida? Beleza. Tu acha? Tranquilo. Bom, e o seguinte, o Rafael Moura, ele é um centroavante que, pela forma que o Inter tem de jogar, ele precisa ter um aproveitamento alto. Porque ele, como ele não é um jogador muito municiado, ele por vezes ele tem que buscar o jogo, ele é mais cobrado tendo uma chance, ou 2. Então ele tem que ter ou 50% de aproveitamento ou 100%. E por isso é que ele é cobrado. Ele não pode errar como os outros erram, ele tem que errar menos. A bola chega poucas vezes mesmo, mas quando chega ele tem a obrigação de defender. Claro, e aí é difícil. Mas ele tem uma coisa que é prejudicial a ele, porque a cultura dos torcedores ainda não está conectada com a realidade. O que eu quero dizer isso para vocês entenderem mais facilmente? Nós sabemos aqui que o futebol mudou a forma de jogar, mudou a forma de... Até o conceito de posição ela está um pouco modificado. Sim. Só que para o torcedor comum ainda existe aquela história do centroavante número 9 que faz o gol. Isso. É que nem o goleiro não pode mudar, porque ele é o único jogador que, sabe? Mas mesmo assim a defesa... Não, embora o Manuel Neuer nos dê exemplos de que você pode jogar diferente mesmo estando no gol. Né? Sim. É um bom exemplo. Aliás, a escola alemã, porque até na seleção de base da Alemanha o goleiro sai da área. É uma evolução, beleza. Então, assim, então ele é cobrado, na minha opinião, também por esse distanciamento do torcedor comum com a realidade. Eu, por exemplo, não cobro tanto porque eu sei que o centroavante, esse que nós estamos acostumados, ele vai estar morrendo de fome. Não é o Inter, não. Até o Fred está morrendo de fome. O Barcos morria de fome. Não dá mais para jogar. Entendeu? Não, mas é que tem que ver que essa circunstância de jogar sem centroavante, de jogar com aquele falso 9, também é uma consequência das circunstâncias que os times encontraram de talvez não ter aqueles jogadores exatamente aqueles centroavantes pigão lá na frente, ou ter um centroavante 9, matador, mas que também tem movimentação e velocidade e que por isso ele pode ser usado mais atrás, ajudando. Pode ter aquela mobilidade. Não há dúvida. Não é o caso do Rafael Moura. Não é o caso do Rafael Moura. O centroavante posicionamento pode ser o caso do Neymar. Que é o jogador moderno. Isso. É o moderno. No futebol. Mas não claro, o centroavante, o Aipim,
aquele cara que fica esperando a bola na área, esse não existe mais. O jogador não está aparecendo. A tendência hoje é não jogar com esse tipo de centroavante. A tendência, não que não possa jogar, mas há uma tendência. Pouco importa quem é que vai chegar na frente para fazer o gol. Claro que sim. Essa que é a mas realidade. tem que ter um sistema interessante. Evidente, né? Faça é por isso que hoje os treinadores estão aí absorvendo, babando pelo 4-1-4-1, né? Babando porque dá certo. Que é o esquema mais moderno, hoje né? De recomposição. É o das grandes equipes sendo mundiais. As grandes equipes mundiais usam esse esquema, sim. E sendo que esse 1 do 4-1-4-1, no final, não é um cara estático. Esse é um exemplo ali, esse lance ali que passou. O Rafael Moura estava no meio da área, a bola não foi para ele. A gente foi tá para quem lances... estava no primeiro pau. Esse é o do primeiro turno, Paulinho? Ele Criciúma no primeiro turno. Do segundo turno vai ser... Só que hoje é o jogo que, independente de ter um 9 fincado ou um falso 9, é um jogo que o Inter vai ter que ganhar igual, né? Recebeu a bola dividir. Só nesse jogo, olhando para a tabela, só Inter e Criciúma. Depois o Inter ainda tem o Curitiba em casa. O Inter pode terminar a rodada como vice-líder. Claro que importa a distância para o Cruzeiro e tal, mas tem que dar uma secadinha no São Paulo, que vai receber o Flamengo no Morumbi, é difícil, né? Embora o Flamengo tenha crescido, o São Paulo jogando em casa está muito forte. E o Internacional vencendo, mesmo que o São Paulo empate com o Flamengo, o Inter passa o São Paulo. Essa rodada ela não é um absurdo dizer que todo mundo perde na frente, porque o Cruzeiro pega o Curitiba fora e o São Paulo pega o Flamengo em casa. E o Inter e o Criciúma em casa. Não é que o Inter, escolhendo entre os três, o Inter é quem tem, vamos dizer assim, é o mais favorito dos três. Assim, por tabela, né? Ribeiro tá engraçado. Não seria absurdo dizer que Cruzeiro e São Paulo perderiam. Roberta Gavazza. O Fernando Vanzetta, o único resultado aceitável é a vitória, sem desculpas. O Maurício Sangói, hoje é Inter 3-0 para cima do Criciúma, vamos passar por cima deles feito um rolo compressor. Vamos, Inter. E o Marcos Prado, obrigação ganhar se ainda se sonha com algo. O Inter tem 3 jogos, tá? Para ficar claro assim, ó. E vou dar de barato, porque eu vou me despir. Calma, é dar opinião. Tá? Perfeito. Vou me despir da minha opinião de que o Inter e Grêmio não disputam mais o título. Então eu vou fazer essa vírgula para dizer, vou ao encontro dos anseios dos torcedores, né, do Internacional, valeria para o Grêmio também, mas no caso específico do Inter é o seguinte, ó, se você, torcedor do Inter, ainda sonha, né, já vai o Cindy Lojas aí, eu estou sabendo, Paulinho. Se você sonha, tem que ganhar os 3 jogos, Criciúma, Curitiba e Cruzeiro. Parabéns, Ribeiro. Olha só, ele anunciou e está chegando aqui, ó. Vamos falar do Cindy Lojas, a promoção Vale Mais, que já está nos últimos dias, hein? Você já aproveitou? Ainda não? Corra para as lojas participantes, que ainda dá tempo da sua comprinha virar um comprão. A cada R$50 em compra, gente, você recebe um número da sorte. E aí, pagando com cartões Sicredi, você ganha números da sorte em dobro, mais vantagens ainda. Depois, é só cadastrar no site, o valemaiscompraraqui.com.br e ficar na torcida. Você concorre a R$250 mil em vales compra para comprar nas lojas participantes da promoção. Com esse prêmio, você pode reformar sua casa, comprar uma TV nova, realizar o seu sonho, muito mais, gente. Aproveite, são 50 chances de ganhar, 50 chances da sua comprinha virar um comprão. Vale Mais, de 1º a 30 de setembro, está terminando. Realização Cindy Lojas Porto Alegre. Vamos falar do momento político do Grêmio, porque ontem o Romildo Bolzan, ele lançou, né, a sua candidatura à presidência do clube pelo próximo biênio e com o apoio da situação e um apoio de peso, né, digamos assim. O presidente Fábio Koff como um conselheiro, digamos assim, do futebol na gestão, Duda Crefe como homem do futebol, o vice-presidente de futebol e até o atual patrono, um dos maiores presidentes da história do clube, Hélio Dourado, estava nesse apoio ao Romildo Bolzan. Duda Crefe, inclusive, que vai assumir o local, o posto ano que vem, de Marcos Quitolina até o final do ano. Na verdade... Daniel estava certo. Não. Ele começa agora. Começa semana que vem. Não vai e vou tentar explicar por quê. Tá bom, mas a informação é que ele vai. Ele vai. Tá bom. Tu quer dizer que na prática não, mas... A questão é o seguinte, eu estou entendendo o que o Ribeiro quer dizer. Eu estou dizendo que o Ribeiro quer dizer, ele vai tomar conhecimento das situações porque agora, na verdade, ele não teria o que decidir. Não é isso. Ontem eu ouvi a entrevista. Já está tudo feito. Eu prezo muito o Duda Crefe, acho um cara fantástico, né? Ele é um cidadão, né? um gentleman. Grande cara. Tá? Um grande cara. Prezo muito mesmo. Prezo um cara de caráter. E dos últimos anos, talvez o melhor presidente que o Grêmio teve. Então, assim, eu gosto muito